Olá meus amigos, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos e vamos então para mais notícias que acontecem todos os dias lá em Brasília. E vocês já viram isso aqui, que o ministro Barroso anunciou a sua aposentadoria, teve aquela cerimônia, Barroso chorou, Gilmar Mendes disse que não guardava mágoas, Fux mandou recado também chorando, emocionado, e Alexandre estava apreensivo e a gente viu toda aquela cena, toda aquela pataquada. A verdade é que Barroso então pendurou as chuteiras e agora vem outro em seu lugar e a gente ainda não sabe quem é. No entanto, meus amigos, outras notícias também chegaram, como por exemplo essa aqui, que talvez você ainda não viu, mas que saiu primeiro aqui no Cláudio Dantas, que disse o seguinte: bastidores, depois de Barroso, outro ministro do STF também cogita se aposentar mais cedo. E aí ficou a pergunta, quem será ou quem seria, né? Apesar de que essa informação aqui ainda não é oficial, mas isso são conversas de bastidores e o Cláudio Dantas trouxe essa matéria dizendo que depois de Barroso, outro ministro também cogita, está pensando em se aposentar, talvez por causa da Magnitsky. Não estão aguentando a pressão, a gente ainda não sabe. A verdade é que ficamos pensando quem seria o próximo ministro. Será que foi Gilmar Mendes ou Carmen Lúcia quem falou isso? E a notícia então saiu aqui no Cláudio Dantas e também saiu aqui no site Conexão Política, que diz o seguinte: Carmen Lúcia cogita antecipar saída do STF, diz site. E aqui faz então referência à postagem do Cláudio Dantas e diz o seguinte: a ministra, segundo publicação do portal Cláudio Dantas, estaria sinalizando essa possibilidade a pessoas próximas. E a matéria diz o seguinte aqui, meus amigos, vou ler um pouco para você. O portal Cláudio Dantas publicou nesta segunda-feira, ou seja, ontem, que a ministra Carmen Lúcia do Supremo teria confidenciado a interlocutores que estuda a hipótese de se aposentar antes do prazo legal, possivelmente ainda durante o governo Lula. A magistrada completaria sua aposentadoria compulsória apenas em 2029. E aí fica essa pergunta, por que então que ela está antecipando a aposentadoria? Quero lembrá-los, meus amigos, que a ministra, ela nasceu em 1954 e foi indicada em 2006 pelo então presidente Lula. Conhecida pelo seu estilo discreto, linguagem simples e firmeza ética, ela foi a segunda mulher a integrar o Supremo. Então, ela deveria se aposentar apenas em abril de 2029. Nós estamos em 2025 e quem sabe então ela permaneceria, né? Todo mundo imaginava que ela permaneceria até 2029, quando então completaria 75 anos. No entanto, meus amigos, nós fomos surpreendidos com essa notícia. Não sei se boa, não sei se ruim, comente aqui o que você acha, mas a verdade é que agora nós temos essa informação que ela cogita então antecipar a sua saída do Supremo e acompanhar o Barroso. Mas aqui a matéria também fala sobre o porquê. Será mesmo que é o porquê? Vamos ver. Aqui diz o seguinte: de acordo com essa matéria, o desgaste emocional teria motivado a reflexão. Citado texto do portal afirma que, assim como Barroso, a ministra teria buscado apoio em práticas espirituais alternativas como forma de equilibrar corpo e mente. É até engraçado, né? Equilibrar corpo e mente e práticas espirituais alternativas. Não sei o que ela fez, mas tá aqui. E a publicação, olha só, a publicação também associa a ministra à revogação de visto americano e ao receio de se tornar alvo da lei Magnitsky, dada que sua permanência no Brasil impediria a migração para o exterior em caso de restrições financeiras decorrentes de sanções. Ainda, segundo o texto, Carmen Lúcia teria apoiado informalmente lobistas que defendem que a vaga deixada por Barroso seja ocupada por uma mulher.
Então aqui nós temos, a primeira coisa é a seguinte, meus amigos, a publicação que associa a ministra à revogação de visto americano. De fato, Carmen Lúcia teve o seu visto revogado, então ela já não pode pisar em solo americano. No entanto, o medo, na verdade, pelo que a gente percebe, é justamente a aplicação da Lei Magnitsky, conforme consta aí no texto. Ela está com medo. Por que ela estando com medo? Ela não vai poder, não sei se ela tem bem nos Estados Unidos, mas caso ela tenha bens nos Estados Unidos, esses bens serão confiscados. E aí o que acontece? Ela não vai poder também movimentar cartões de crédito, ela não vai poder ter nem iPhone, porque o iPhone exige uma senha. Ela não vai poder ter conta, por exemplo, no Gmail, porque a Lei Magnitsky decreta, literalmente, a morte financeira de uma pessoa. Ou seja, a pessoa não pode mais ter contas em bancos, meus amigos, que tenham negociações com os Estados Unidos. Então, essa Lei Magnitsky, como nós já falamos aqui em outras vezes, ela é, de fato, a pena de morte financeira da pessoa. Então, será que a ministra tem pensado e tem visto como exemplo ao seu lado o ministro Alexandre de Moraes e tem pensado bem? Será então que ela vai arregar, né? Parece que sim. A matéria deixa isso claro, dá as razões, diz que ela tem procurado, né, auxílio espiritual, e a partir daí a gente consegue tirar várias conclusões. Ou seja, a ministra está com medo. Mas tem um outro, e esse outro saiu hoje, e é Gilmar Mendes. Saiu aqui no Space Liberdade e diz o seguinte: urgente, Gilmar Mendes cogita sair do STF antes da data de sua aposentadoria, que seria em 2030, meus amigos. Então, Gilmar Mendes é outro que está com medo, será, da Lei Magnitsky. Ele já teve também o seu visto revogado pelos Estados Unidos, ele não pode mais pisar em solo americano, e agora a gente vê isso, né? Gilmar Mendes, segundo o Space Liberdade, outros sites também postaram, isso ainda é informal, tá, pessoal? São apenas, vou dizer, fofoca de bastidores. É o que está sendo comentado nos bastidores, nada oficial. Gilmar Mendes não falou isso, no entanto, né? Saiu essa notícia, e apenas para falar um pouco de Gilmar Mendes, ele é do Mato Grosso e nasceu em 1955 e foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele é um dos ministros com maior tempo de atuação na corte e também um dos mais polêmicos. O interessante é que a aposentadoria de Gilmar Mendes estava prevista e está prevista apenas para dezembro de 2030. Então, o que será que está acontecendo com o Gilmar Mendes para que ele antecipe a sua aposentadoria? O Alan dos Santos fez um comentário sobre isso e eu vou postar um trechinho no final e você pode também tirar as suas conclusões e somar aquilo que o Alan tem pensado e aquilo que de fato tem sido noticiado pela imprensa. Então, um outro X aqui do Republic postou dizendo que rumores em Brasília apontam que até Gilmar Mendes estaria considerando se aposentar do STF antes do previsto, embora possa permanecer no cargo até 2030. Então, a Magnitsky está aí, está todo mundo com medo, e Gilmar Mendes, ao que tudo indica, segundo Paulo Figueiredo, ele pode ser a bola da vez. E sendo a bola da vez, é tudo aquilo que eu falei em relação a Carmen Lúcia e em relação a Alexandre de Moraes. A pena de morte é decretada. Então, todo aquele patrimônio que ele tem lá em Portugal, ele não vai poder movimentar. Não sei se ele tem patrimônio nos Estados Unidos, mas ele tem muitos negócios lá em Portugal. E ele não vai poder, por exemplo, também pisar em solo americano. E aí as complicações vêm. Ele não vai poder ter cartão de crédito, conta em banco e tudo aquilo que está acontecendo hoje com Alexandre de Moraes, com a esposa de Alexandre de Moraes e com as empresas, né, da esposa de Moraes, a Vivi Barsi de Moraes. Então, meus amigos, são dois ministros que estão aí, né, com medo, né? A Magnitsky está batendo na porta dizendo: olha, o próximo é você.
e eles estão desesperados. Os ministros estão desesperados, meus amigos, porque sabem que a Lei Magnitsky não é brincadeira, a Lei Magnitsky é pesada e eles estão sentindo o peso, vendo apenas Alexandre de Moraes, que já foi sancionado. Então eles não querem ser sancionados e por isso estão antecipando. Isso, é claro que a partir daí teremos vários desdobramentos, caso isso ocorra. O Lula vai poder nomear, então, 3 ministros apenas nesse mandato. E aí a gente fica se perguntando, será que é bom que eles se aposentem agora mesmo? Será que não é bom aguardar? Qual é a melhor alternativa para o Brasil? Meus amigos, então nós teremos muita coisa acontecendo, muita água passando debaixo da ponte, mas o que você acha? Você acha mesmo que a Carmen Lúcia vai largar, né, a sua posição lá no Supremo e o Gilmar Mendes, aquele que praticamente manda em todo o Supremo, será que ele vai abandonar mesmo esse cargo? A gente não sabe, são informações extraoficiais, mas que já correm lá em Brasília. Então, comenta aqui embaixo, deixa a sua mensagem, porque nós queremos ler a sua mensagem, deixa a sua opinião. Enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu! Essa possível debandada antes da hora aí de ministros, né? Aposentadoria antecipada. Então, mas eu ainda não consegui achar uma questão. Notícia. Tu achou notícia sobre isso? Tá, do Cláudio Dantas está falando muito achou sobre a isso. notícia do Cláudio Dantas? Sim. Que a Carmen Lúcia está falando e que agora o Gilmar Mendes do também. Dantas, não achei. Tá lá. Me manda eu recebi. depois. Eu não sei. Esse comentário aqui é interessantíssimo, né? Que pode ser uma pressão. Para esses ministros abrirem mão dos seus cargos poderosos, é porque quem derrubou o avião de Teori já está ameaçando com força os demais. Né? Ou seja, nós falamos aqui, né, que o Barroso está saindo chorando, desesperado, ou seja, contra a própria vontade. Ele não queria estar saindo. Então rolou algum tipo de ameaça ao Barroso. O Alcolumbre, chantagem igualmente, porque ele recebeu ordens do Lula, da Gleisi, porque envolvia a Gleisi, né, e o Lula, né? Sim. Para quem não lembra o contexto. No caso do Barroso, eu acho que também pesou muito a Magnitsky, a possibilidade de uma Magnitsky contra ele, eu acho que pesa demais para ele. É basicamente acabar com tudo que ele conquistou na vida dele. Sim. Uma Magnitsky pro Barroso. Só a perda do visto já derrubou tudo?